Palmas. Ô meus irmãos, nós estamos aqui em nome de Jesus, iniciando esse culto poderoso e eu quero chamar a sua atenção para tudo que Deus vai falar pela palavra. Não pegue só o assunto de um modo geral, mas tente entender aquilo que Ele vai falando passo a passo, que vai fazendo você entender, porque dentro desse entendimento estará o poder para fazer a obra que Ele está nos anunciando. Nada acontece por acaso na presença do nosso Deus. O Salmo 147, o salmista que é usado por Deus começa assim: louvai ao Senhor. Isso é uma direção de Deus. Não é que Deus precisa, a gente tem que entender isso. Ele não é aquele ser ávido por adoração, eu preciso de adoração. Não, ele não precisa. Louvar é de boca cheia, Senhor. Mas eu não tenho motivos. Coitado de você, o ar que você respira, quando foi que você pagou por ele? Quando é que ele veio contaminado aí que você respirou? A não ser que você estava num lugar onde tinha veneno no ar ali. Você respirou e correu para o hospital para trocar alguma coisa dentro de você, porque o ar queimou tudo. Troca um combustível, você vai ver o que é que acontece lá no seu carro. É diesel, põe gasolina. É gasolina, põe diesel. Vai ter problema. Então, mas conosco não. Deus fez o combustível e tudo. Só isso aí já é o bastante. A maneira de a gente perceber as coisas, de raciocinar, de entender, na memória. Onde é que está a memória da gente? Mas nós sabemos coisa desde quando a gente era bem pequeno e tem uns que estudaram muito, sabem de tudo, quer dizer, se aplicaram mais, são capazes de recitar. Tudo isso Deus fez para nós, é motivo de louvá-lo. O que mais que ele disse aqui? Porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. E cantar de boca cheia, cantar com voz forte. Não aquilo aqui para tirar o pessoal da afinação, né, pessoal? É procurar melhorar para poder fazer a vontade do Senhor. Porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Olha o que ele disse: isto é agradável. Tá, entra aqui 2 pontos e vírgula, após um e depois ele tem isso. Então só isso é agradável. Agradável é quem? A Deus e a nós também. Quando você canta a Deus, você tem uma alegria, você se levanta dentro de você mesmo. E Deus também fica feliz com a nossa pessoa. Quando ele disse: achei Davi, o filho de José, um homem segundo o meu coração, ele estava dando uma dica. Ele quer que nós façamos como Davi fazia, porque esse é o jeito de nós vencermos. Lembrando que ele não é um ser que precisa de adoração para se realizar, mas ele fica feliz em vendo a gente extrair o que nos pertence. Decoroso é o louvor. Louvor é a coisa mais decorosa. Você aprende a louvar a Deus, você descobre o que é seu, mas você entra em contato com o Senhor e Deus lhe abençoa bastante em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero falar mais um pouquinho daquilo que Pedro nos ensina, daquilo que está na primeira carta dele. Ele começa a carta dele falando da seguinte maneira: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, na primeira carta, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí ele dá para eles a seguinte mensagem: graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos entender o que Pedro está falando aqui, dizendo que aquelas pessoas que habitavam naquelas regiões, e como em qualquer lugar do mundo, que entenderam o Evangelho, como nós entendemos hoje, apesar de ter passado aí 2000 anos, mais ou menos, nós entendemos, então essa palavra é para nós. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Primeiro fomos chamados. Muitos são chamados, Jesus disse, mas poucos escolhidos, aqueles que Deus elege, dando a eles a salvação. E por que Deus não é mau? Deus não é mau. É que a pessoa não quer entender a palavra dele. Ela quer só receber uma bênção, uma prosperidade, se livrar de um problema, mas ela não quer conhecer o solucionador de todos os problemas daqui e da eternidade. A gente tem que lembrar que a nossa estada aqui no mundo é muito pequena.
Os sonhos todos vão embora a qualquer dia, quando chega o nosso final, e não tem jeito. Não tem um que ficou para a semente até hoje no meio da humanidade, e não tem ninguém que ficará. Todos nós vamos ter o mesmo fim. Mas nesse curto espaço de tempo em que somos eleitos ou podemos ser eleitos, o que nós temos de fazer para termos essa eleição? Prestar atenção no que Deus fala, e o que Deus fala para nós, e fala muito, é suficiente para nos limpar do pecado que recebemos, a herança de Adão, e nos fazer agora entrar na herança de Jesus, que Abraão pela fé entrou, Isaac entrou, Jacó entrou, Moisés, Davi, todos que serviram a Deus no passado, e desde daquela época entrou pela fase da igreja com os apóstolos e chegou até nós. Nós temos uma herança em Deus, fomos eleitos segundo a presciência. Presciência é a capacidade que só Deus tem de conhecer o futuro próximo ou longínquo nos mínimos detalhes. Então, nesse conhecimento, que seria necessário a gente nascer de novo para não termos a contaminação do pecado de Adão e sermos prejudicados, na verdade, nós temos agora acesso com o novo nascimento, a todas as promessas de Deus, como eu tenho dito, por herança, que Pedro fala disso aqui no versículo de número 4, herança, versículo número 4, para uma herança incorruptível, que não se corromperá nunca, e pode ter corruptor à vontade, que ela não sofre corrupção, incontaminável, que não se suja de jeito algum, você pode ter do pior pecado, que ela não se suja, e que se não pode murchar, nunca vai diminuir, ela vai simplesmente ser o que Deus planejou, porque ela está guardada nos céus para cada um de nós. E temos que entender isso para a gente poder caminhar, não nos cansarmos, não pararmos e chegar onde Deus quer. Então, a presciência de Deus, ela fez essa escolha. Deus, sabendo que hoje nós poderíamos ser salvos e que nós receberíamos a palavra, Ele então nos guardou, nos protegeu, revelou-se a nós, mesmo o inimigo tentando de todo jeito, e olha que tem alguns que quase naufragaram, mas Deus segurou, Deus levantou, outros caem, naufragaram, Deus recuperou, santificou, está fazendo isto porque Ele quer que nós tenhamos um futuro no céu e quer toda a humanidade. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, à santificação e à plenitude do Espírito Santo. Mas muitos não querem, mesmo conhecendo, insistem em fazer o erro. E é tão fácil se livrar de um erro, ainda que você não entenda que aquilo é erro ou é o melhor para você. É só você falar: Deus, eu não estou entendendo, mas se isso aqui é do diabo, põe um X aqui que eu não quero. O que é teu eu quero. De repente você começa a se desligar daquilo no qual você estava amarrado. Não, agora que eu vou ser feliz. Não, você se desliga e fica completamente liberto, porque Deus sabe o que será o suplício eterno, o sofrimento eterno, pelo qual muitos vão passar e nunca vão sair de lá, e o que será a glória eterna, na qual muitos vão entrar e nunca sairão também. Então, aí Pedro falou isso aqui, mas ele falou também lá no capítulo 2 de Atos, que eu quero estudar com você, que o Pedro foi muito usado agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começando no versículo 22. Ele começa assim: varões israelitas. Foi no dia que o Espírito Santo desceu lá em Jerusalém, o dia de Pentecostes, que se criou a igreja de Jesus, com a conversão de 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus naquele dia como Salvador e foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. O Pedro, então, fazendo esse discurso que foi usado por Deus para essa conversão, diz: varões israelitas, escutai essas palavras. Tem muita revelação aqui. A Jesus Nazareno,
varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aqui tem uma revelação. O Senhor Jesus, ele era Deus, mas não veio como Deus, ele veio como homem. Isso não foi uma ilusão que Deus fez. Para o diabo pensar que ele não era Deus e ele então fazer tudo certinho. Não, isso é verdade, Deus não mente. Jesus era limitado como eu e você somos. Ele até a idade de 30 anos, quando em Caná da Galileia transformou água em vinho, ele não fez coisa nenhuma. Teve que trabalhar duro como carpinteiro, sofreu, andava a pé, fazia tudo, dormia e comia como nós comemos. Mas ele então, entendendo pelas Escrituras, porque ele disse assim, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em outras palavras, eu aprendi a ser o que sou por causa das Escrituras, e vocês vão aprender a ser o que são diante de Deus, o que foram destinados a ser pelas Escrituras. Se você não examina, ou se examina, você se exclui, não, eu não mereço isso. Não, ao contrário, quando eu aprendo uma coisa, foi Deus me dá esse poder, porque eu vou fazer com a tua ajuda. É assim que você consegue fazer alguma coisa. É dessa maneira que quando eu oro, que Deus depois me usa para verdadeiros milagres. O que Pedro está dizendo aqui para nós, olha, a Jesus varão aprovado por Deus entre vós, eu tenho que ser aprovado. Claro que eu não vou ser nunca como Jesus, mas eu tenho que ser aprovado. E você pode, talvez eu nunca vou ser como um dentre vocês que vão crescer e vão ser usados por Deus. Isso é no ministério, mas Deus precisa de pessoas, empresários que vão ser usados lá no mundo secular. E tudo que você fizer, consulta Deus, para você não desperdiçar aquilo que Deus está dando em coisas que não vão trazer tanto lucro quanto aquelas que Deus está dando para você, porque Ele tem um propósito. Então Ele foi aprovado entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Você tem que ser aprovado desse jeito, que Deus fez por Ele, quem faz é Deus, através de nós. Nós nunca fazemos nada a não ser por Ele. No meio de vós, com vós mesmos sabeis e conheceis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Pedro foi o único que falou dessa presciência, o conhecimento futuro do que Deus tem, das coisas que vão acontecer, do que pode suceder comigo. Ora, se eu sou dele, estou buscando, ele não vai tocar em mim. Olha, não faça isso, não vá para esse caminho que você vai se desviar. Isso aqui vai te trazer um sofrimento tremendo. Eu tenho que ser sensível. Aí eu entro na presença de Deus para adorar, porque é decoroso, mas não é só decoroso não, é proveitoso para mim, para eu extrair dele aquilo que eu preciso para poder andar de cabeça erguida, para não me complicar nas coisas que me aparecem. Da mesma maneira você, porque todo mundo é tentado em todos os sentidos, mas aquele que persevera até o fim será salvo, que diz, não quero, não vou fazer isso. Então temos que aprender, como o salmista diz lá, para louvar a Deus de boca cheia, começar, mas eu não tenho jeito, tem, meu irmão, todos somos iguais. Se você cair para o pecado, você vai ser igual ao pior pecador. Se você cair para a santidade, vai ser santo igual ao santo mais usado pelo Senhor Deus. Então nós temos só que concluir, eu posso, porque o outro é ser humano. Então o próprio Deus já sabia no início de tudo, olha aqui, que ele teria que entregar Jesus. A este que vos foi entregue aos judeus, pelo determinado conselho e presciência de Deus, decisão de Deus, entregou. E para que entregou? Tomando vós o crucificaste, para que ele tomassem Jesus. Eles não fizeram nada de errado não, eles tinham que fazer isso por minha causa, por sua causa. Jesus tinha que ser condenado, tinha que ser crucificado, morte horrível, o santo morrendo por nós, ou então nós não seríamos salvos. Eu sou grato a ele e quero saber mais do que ele fez, para que eu possa ser abençoado. O crucificaste e matastes pelas mãos dos injustos.
Romanos no caso, ao qual Deus ressuscitou, o Pai ressuscitou, soltas as ânsias, liberto da capacidade da morte, que é a natureza de Satanás, pois não era possível que fosse retido por ela. Por quê? Porque ele não era culpado, ele estava em meu lugar. Meu irmãozinho, na hora que você está em Cristo, você deixa de ser culpado pelos pecados que você fez, você os confessa, consegue absolvição, você aí está preparado para viver a verdadeira vida com Jesus. Pedro falou mais, eu não tenho tempo agora para falar, e diz aqui, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Ele viu o Pai à direita dele sempre. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mas Davi viu, ele está falando aqui, porque o corpo dele foi sepultado, ficou a sepultura lá, e ele, como todo mundo, foi dissolvido o corpo, mas não foi a corrupção espiritual. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Ele veio como homem. Com a tua face me encherás de júbilo. Já está falando de Jesus aqui no final. Ô, minha irmã, é tanta coisa boa que a gente aprende diariamente. Não passe um dia sem ler a Bíblia, nem que seja um pouquinho. Peça sabedoria a Deus para encontrar a passagem certa, para Ele lhe revelar. Viva naquela revelação. Você vai se promovendo, você vai se desligando das coisas do mal, você vai se mudando completamente, vai se tornando um servo de Deus, uma pessoa, um profeta de Deus, um operador do poder divino, e você vai encontrar o seu caminho em Jesus e vai ser muito abençoado. Deixa eu orar com você, Pai. Esse é o povo que o Senhor me deu. E eu te agradeço pela palavra que o Senhor tem dado. Meu Deus, a tua presciência é algo fenomenal. O Senhor sabia no início de tudo que haveria uma pessoa aqui, com um grupo de pessoas, como estamos aqui nesta hora, orando a Ti, ouvindo a Tua palavra e melhorando, endireitando os caminhos. Eu oro por todos esses homens e mulheres. Pai, aqui não tem ninguém que em si mesmo seja santo, mas em Jesus nós o somos e não aceitamos a corrupção, não aceitamos, ó Deus, o pecado, não aceitamos as mentiras do diabo, ao contrário, nós te invocamos agora de todo o nosso coração, Pai, e pedindo misericórdia, pedindo piedade, pedindo, ó Deus, a Tua compaixão, a Tua clemência, para que, ó Deus, nós possamos nos levantar e fazer a Tua vontade e ocupar a nossa posição e sermos responsáveis diante de Ti. Oh, meu Deus, eu oro por todos agora. Hoje é o dia da minha consagração e Deus veja cada patrocinador que eu tenho em qualquer lugar do mundo, que, ó Deus, muitas vezes até com um certo grau de sacrifício, mas não é verdade isso, ó Pai, a pessoa que pensa, porque Tu dás a semente àquele que semeia. E Deus, a diferença está em semear com alegria, em plantar com satisfação, em cumprir a Tua vontade, como a Tua presciência já sabia, para este momento Tu nos levantaste. E Deus, nós estamos agora chegando a milhões de corações, milhões de vidas que precisam Te conhecer, pois eu abençoo essas pessoas, eu determino a bênção para cada uma delas, eu repreendo toda a obra do diabo nessas vidas. E Deus, essa pessoa que está com grave problemas aqui nos dentes agora, na gengiva, Deus, na raiz dos dentes, oh meu Deus, passa agora com o Teu fogo e queima todo o mal. Essa pessoa que está com uma dor nos braços, nas pernas, Deus, na coluna, no pescoço, na cabeça, em qualquer parte do corpo, vem agora com o Teu fogo sagrado e poderoso e cura essa pessoa agora. Pai, eu não permito que esta vida tenha problema algum, ao contrário, eu determino agora e mando que saia, o caroço
vá embora, o câncer seja domado agora. Pai, passa agora com o teu poder agora, seja destruído o câncer. Ó Deus, que não fique nem uma partícula de uma célula, mas que todos sejam completamente abençoados. Injeta em cada pessoa a virtude, o ânimo, para que essa pessoa tenha uma semana abençoadíssima e seja, ó Deus, aquela pessoa que o Senhor preparou. Eu repreendo todo o mal nesse momento, eu mando que saia. E Deus querido, em nome de Jesus Cristo, a verdade é essa, o Senhor já operou e nós te adoramos agora, nós glorificamos o teu nome. Nós precisamos dessa palavra de hoje, Pai. Nesse momento de oração, precisamos abrir o coração e te louvar. Precisamos ocupar o nosso lugar diante daquele cuja presença, na presença há plenitude de alegrias. Em nome de Jesus, muito obrigado e amém. Amém, glória a Deus. Outro que eu quero falar é aqui o versículo 25 que eu já li com você. Diz assim: porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja comovido, abalado. Irmão, Deus sempre está com você, quem não quer que você seja abalado. Eclesiastes 7:21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem. O demônio usa a gente para envenenar você. Porque, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Aí falou e você vai ali, põe uma pessoa para escutar ou põe um gravador. Realmente, essa pessoa não presta, vou mandar embora. Talvez seja o melhor que você, empregado ou empregado que você já conheceu até hoje, lá na sua empresa, na sua casa. E por que você não tem que fazer? Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste outros. Que você não é santinho, não sei o que você falou. Isso é uma tentação que passa pelo ser humano. Já passou por você e está passando para alguém para falar mal de você. Mas é momentânea. E como é que eu venço isso? Com oração, pedindo a Deus para abençoar aquela pessoa e ela larga aquele espírito bobo e passa a ser um servo de Deus lhe ajudando. Amém? Vamos agora à novela da vida real, por favor. A gente trabalhava, mas a gente não desfrutava da vida. E meu esposo trabalhava, mas não vinha, né? O recurso não vinha. Antes eu vivia nas fazendas aí, roçando, cortando lenha, né? Serviços de mato, né? Quando via as crianças, né? Passavam na rua com doce, um monte de coisa, né? Aí ele pedia pro pai, só que o pai sempre falava, filho, não tem dinheiro, não podia comprar. Sempre foi assim. Não tinha um alimento, né? Tinha que emprestar dos vizinhos. Eu era muito dependente dos vizinhos. Emprestar uma xícara de azeite, emprestar um café, muitas vezes, né? E essa vida a gente continuou por um bom tempo. E meu pai tinha um mercadinho onde meu pai vendia fiado para eles. E daí passava uma Kombi vendendo um monte de frango vivo. Meu pai comprava os frangos para ele, uns 5 frangos, ele fechava na casinha, onde ele ia se mantendo com aqueles frangos, né? E a gente morava também numa meaguinha de madeira, sabe? Uma casinha bem humilde, com 3 crianças. E eu lembro que nós andávamos no chão da casa da tia e chegava a balançar. Onde tinha um quartinho, onde que dormiam 5 pessoas naquele quartinho. Não tinha paz dentro de casa. Tipo, você ia brincar, quando você via, minha mãe estava assistindo meu pai brigando. A gente se escondia, tudo. E era muita briga. Eu não tinha muita paciência com eles, né? E ela era uma pessoa bastante nervosa, assim, sabe? E a gente não aceitava, assim, a gente falava alguma coisa, ela já era muito estourada. Conheci Jesus através da televisão. O missionário falou uma palavra que eu não podia mudar o mundo lá fora, mas de dentro da minha casa eu podia. E foi nesse tempo aí que a minha esposa começou a ir na igreja. Comecei sem ter paciência. Vi que ela foi tendo uma mudança. Tipo, iluminou meu interior por dentro. Daí eu peguei e comecei a patrocinar, né? Senti o chamado também logo depois que eu comecei a ir nos cultos, porque através da minha vida, eu queria que outras pessoas também fosse assim, né? Alcançado como eu fui alcançada. Ela começou a convidar e eu não ia. Daí um dia ela não convidou
E aí eu resolvi e fui na igreja. Na outra semana eu aceitei Jesus, me batizei. A gente começou, né, ser fiel a Deus. Toda quarta e todo domingo a gente ia buscar Deus. E Deus foi abençoando, foi abrindo porta. Eu consegui pegar um trabalho de carteira assinada, aí já fui tirar uma moto zero para mim. E a gente foi 7 anos na igreja, de moto. Aí Deus preparou um carro pra gente. E a gente conseguiu fazer sobrado também. Eu fui comprando o material e deixando o material. E o material a gente pagou tudo à vista. De pouco em pouco a gente conseguiu. A casa da família fica pronta em 2015. A gente tem um sobrado que a gente mora, né, com 15 peças. A gente tem um outro sobrado alugado, tem um carro e tem uma moto. E hoje a gente tem aquela paz, aquela harmonia, tem Deus, né? Independente do bem financeiro, a gente sente aquela paz, aquela alegria, né? A esposa mudou e a gente começou a levar os filhos, né? Os 3 filhos se batizaram, aceitaram Jesus, estão na igreja hoje com a gente. Hoje é só paz, amor dentro de casa, dá alegria de ficar dentro de casa. Hoje tem fartura na casa da minha tia, uma casa bonita, bem mobiliada, tem os móveis novos, tem tudo o que ela sonhou, né? E hoje tá tudo mudado, diferente. Hoje nós podemos comprar o que quer, meu pai tem um bom rendimento. Hoje nós temos um rendimento na casa aluguel. E a gente tem para emprestar para os outros. Deus transformou nossa casa, é uma virada. Hoje é uma referência no lugar, o casal Andréia e Neri. É uma referência, todo mundo olha e se espelha neles, né? E agora sou dependente de Deus. Hoje Deus supre todas as minhas necessidades, não só minha, né? Assim, mas dos meus filhos, quando eles precisam de alguma coisa, do meu esposo, né? Deus transformou tudo, né? Deus trouxe paz, trouxe alegria, trouxe prosperidade. Deus fez tudo de bom na nossa vida. Pessoal, Jesus é bom. Essa história que tomava emprestado uma caneca de azeite, é que não pedia, né? Que é para não falar, eu ia lá e pedia para me dar. Quer dizer, me empresta aí, mas nunca paga. Hoje também está emprestando sem nunca receber. Mudou um ponto para o outro. Com Jesus muda. Nós temos que colocar fé nessa palavra de Deus. E se eles colocarem, não tem limite, irmão. Deus faz fazer crescer muito. Que crescer até agora não é nada em relação ao que pode crescer. Assim com você. Deixa eu orar com quem está em casa. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Que programa cheio de revelações, Pai. Deus, obrigado e dê mais para nós agora. Então, em nome de Jesus, todo mal sai dessa vida e não volte mais, em nome de Jesus. Amém.